Boa noite, amados, a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus a oportunidade de poder estar fazendo essa introdução nesse congresso, que tem um tema muito importante, recomeçar. E todo mundo tem direito a recomeçar? Você acha que todos têm direito a recomeçar? Sim, né? Todos têm direito a recomeçar. Então eu queria que você abrisse aí sua Bíblia no tema, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu vou pedir para apagar essa luz aqui, que no final eu quero projetar uns slides. Que Deus possa falar ao nosso coração. O pessoal estava falando para eu pregar de boné, porque eu venho de trem. No trem, eu sou desfavorecido capilarmente. Não sei se vocês já perceberam. Aí no trem tem um lugar assim que o ar-condicionado vem com força, né? Tem outro que é quente, parece uma estufa, mas tu anda um pouquinho assim, sai um ar gelado, aí eu já ando com o boné na bolsa, que aí quando eu paro ali embaixo, aquele negócio, eu pum, ponho o boné. Aí vim de boné até aqui, e vai pregar de boné? Não, não faça isso comigo não. Segundo Crônicas 7, 14. Você achou? Vê se tem algum irmão procurando ainda aí, ó, ajuda ele. Se não, diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou ler, você repete, para a gente ler na mesma versão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só até aí, pode se sentar. Quem aqui sabe o que é algoritmo? Faça um sinal assim. 1, 2. Quem aqui sabe o que é linguagem de programação na informática? Pode levantar a mão, não vou pedir ninguém para programar nada aqui não. Então, hoje eu vou precisar que você entenda um pouquinho sobre isso. Eu vou tentar falar sobre esse texto usando a linguagem de programação. Por quê? Porque o tema é um tema voltado para a tecnologia, para a eletrônica, para a informática. Reset é um termo usado muito na tecnologia. Então, no decorrer da minha fala, eu vou te posicionar sobre o que é um algoritmo, uma linguagem de programação, para você entender como está direitinho aqui no capítulo 7, versículo 14, uma linguagem de programação que, se for obedecida e todas as opções forem atendidas, o resultado é certo. Não tem como falir, não tem como dar errado. Por quê? Porque Deus deixou tudo programado direitinho. Recomeçar, todo mundo pode? Sim ou não? Sim. É fácil? Sim ou não? Não é. Muitas pessoas pensam em recomeçar. Muitas, seja em área que for da sua vida. Muita gente pensa assim, eu preciso. Algumas recomeçam. Mas aí quando recomeça, o que acontece? Ela para no meio do caminho. Porque acha que porque eu preciso recomeçar, as coisas têm que ser instantâneas. E não são. E algumas poucas dessas que começam chegam ao final. Por quê? Porque a partir do momento que eu coloco, assento no meu coração o desejo de recomeçar, e estamos falando de recomeço de alguma área da nossa vida com Deus, alguma coisa que a gente precisa recomeçar na nossa vida, na nossa carreira com o Senhor, com este cunho, a gente sabe que precisa recomeçar alguma coisa. Recomeçar não é fácil, recomeçar precisa decisão e precisa de determinação. Só os determinados vão chegar à conclusão daquilo que começaram. Porque ao decorrer do processo, problemas podem acontecer, barreiras podem se levantar, acusações, na maioria das vezes, podem aparecer,
e aí faz com que a gente desista de recomeçar, porque acha que não merece, porque acha que não é digno, porque acha que a gente tem que ser aquilo mesmo, e a gente para no caminho. Mas hoje, em nome de Jesus, se há alguma barreira, que ela seja destruída e que hoje possa ser o início de uma longa caminhada com Deus, de uma longa jornada com Ele, recomeçando no que precisa, sabendo que Deus é um Deus de misericórdia, está sempre disposto a abraçar aquele que quer recomeçar. Você crê nisso? Eu creio também. Reset para recomeçar. É possível recomeçar uma pessoa que faliu um negócio? Quem aqui tem negócio próprio? Tem algum negócio próprio? Trabalha, profissional liberal, tem gente de Uber, táxi, é o seu negócio próprio. E às vezes a gente levanta um negócio e aí ele, puxa, não deu certo. A gente às vezes conhece alguém que levantou alguma coisa para fazer com muita boa intenção. Só que aí no percurso, caramba, não deu certo. E aí o que a pessoa precisa? Recomeçar. E para ela recomeçar, tem que estar com a cabeça erguida, coragem e determinação. Vamos lá. Vamos começar de novo. Ruiu aquele projeto. Vamos lá. Vamos voltar para a prancheta. Vamos voltar a sonhar. Vamos colocar em execução aquilo que talvez tenha se perdido aqui, mas quem garante que lá agora não vai dar certo? Então precisa de determinação. Cometeu um erro, falhei, caramba, o que eu faço? Desisto da vida? Desisto de continuar? Não, vou acertar o que precisa acertar, vou arcar com as consequências, mas vou persistir, eu vou continuar. E com Deus não é diferente. Falhou com Deus? Quando a gente faz uma análise, quando a gente presta atenção naquilo que a gente sabe que precisa reiniciar, recomeçar com Deus, e a gente sabe o que é, fala assim, essa área aqui da minha vida, caramba, isso aqui eu tenho que entregar nas mãos do Senhor. Essa área aqui da minha vida eu tenho que voltar a ser como eu era. A minha vida, quem sabe, tem que voltar para estar nas mãos do Senhor. Então, se a gente sabe que tem uma falha com Deus, tem já o diagnóstico pronto. Apocalipse 2:5, só a primeira parte diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 2:5 é a receita do que precisa fazer. Já está tudo descrito lá. Por quê? Porque Deus, na sua misericórdia, sempre dá oportunidade para aqueles seus servos recomeçarem diante dele. Sempre. E a proposta desse congresso, do reset ou recomeçar, é recomeçar aquilo que não está bom. Ninguém recomeça aquilo que está ótimo. Aquilo que está ótimo, a gente dá continuidade. A gente não recomeça. Eu recomeço aquilo que não está bom. Ninguém pode dizer assim, caramba, isso aqui na minha vida está maravilhoso, mas eu vou recomeçar tudo de novo. Não. Se está maravilhoso, você vai continuar investindo naquilo para progredir. Mas aquilo que não está bom, a gente precisa recomeçar. E talvez, você está chegando hoje é o primeiro dia do congresso, e ainda bem que eu estou pregando no primeiro dia, porque eu só dou a introdução daquilo que a gente vai ouvir até domingo. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que a gente viu o tema, você deve ter pensado em alguma coisa, ter feito uma análise e falar assim, caramba, tem esse ponto aqui. Eu quero te dizer que se tem um ponto que precisa recomeçar, hoje, marca essa data hoje na tua agenda, para que hoje seja dado o start, o reset, para que agora comece tudo de novo. Para que agora comece e comece de uma vez só. Comece sem parada, com determinação. Não vai acontecer de uma hora para outra. Não vai acontecer num passe de mágica. Não vai acontecer num congresso em 3 dias. Mas um congresso de 3 dias pode dar o start inicial para você viver grandes coisas de novo na presença do Senhor. Eu não tenho dúvida disso. A maioria de nós tem algo para recomeçar. E Apocalipse 2:5, como eu acabei de ler, junto com 2 Crônicas 7:14, nos ajuda. Porque 2 Crônicas 7:14 é um algoritmo. E o que é um algoritmo, pastor? Um algoritmo é um passo a passo. Nas primeiras aulas de informática, na primeira vez que você entra, no primeiro período, você vai aprender lógica de programação. E em lógica de programação, você vai aprender o que é um algoritmo. Um algoritmo é o quê? Nada mais é do que um passo a passo, uma receita de bolo, algo tudo programadinho direitinho, para que aquilo que você começou chegue até o final com êxito. E aquilo que estiver no meio do caminho, que não faz parte, seja colocado de lado. As coisas que precisam acontecer
tem regras de decisão na linguagem de estrutural, e as que não precisam acontecer, tem regras para que elas sejam excluídas. Igualzinho numa linguagem de programação. Mas para isso é preciso decisão e determinação. Você pode repetir essas duas palavras? Decisão e determinação. De novo. Decisão e determinação. Decisão, eu quero. Isso é a primeira coisa. Eu quero, eu decido, então você quer. E determinação, não desistir. Eu quero e não vou desistir. Se você tiver com essa pegada, ninguém pode te parar, nem você mesmo. Você vai passar por cima das suas próprias vontades para você cumprir aquilo que sabe que Deus quer que você faça para que o nome dele seja engrandecido. Então eu vou tentar usar essa linguagem de programação, explicando, logicamente, para que a gente possa entender o que eu quero dizer nessa noite. Em muitos aparelhos eletrônicos, tem essa opção de reset. Sim ou não? Sim. No celular, não tem a opção de resetar? Tem a opção de você fazer a formatação de fábrica. É o reset. Toda informação em todo aparelho eletrônico que tem a opção de resetar, é uma opção fácil de achar no aparelho? Nem sempre. Ninguém pega o aparelho, o celular, aperta o botão e já de cara na tela inicial aparece a opção de resetar? Não. As pessoas, na maioria das vezes, nem sabem onde fica. E aí faz o quê? Vai aonde? No YouTube. Como resetar o aparelho? Como reconfigurar? Aí ele fala, clica no menu aqui, configuração, vai aqui, na opção, não sei o quê, clica sobre o aparelho, lá embaixo, a última opção, formatação de fábrica. Quando você chega lá na opção, não é também fácil simplesmente apertar. Quando você aperta o botão, ele vai dizer assim, você tem certeza? Aí você, sim. Vai apagar tudo, vai fazer tudo do zero. Você tem certeza? Sim. Então, se você tem certeza, coloque sua senha. Coloca a senha. Agora dá ok. Sim. Aí ele começa. Por quê? Porque não é algo que pode ser feito assim. Não é coisa banal. Não é igual quando você abre, por exemplo, o celular e está logo de cara o botão de fazer uma ligação. O botão de resetar nunca vai estar lá. E nem tem a opção de você criar um atalho e colocar ele lá na frente. Por quê? Porque não é algo que você possa fazer com facilidade. Não é algo que você pode ter que achar ali com facilidade. Por que que muitas pessoas querem, mas não vão prosseguir em resetar? Por que que muitas pessoas que você conhece não começaram ainda? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Não é algo simples. Não é apertar o botão, não é abrir, está ali a opção bem grande, amarelo, piscando para você apertar. Você tem que ir a fundo, pesquisar, procurar, saber aonde está, para você ir lá e resetar. E ele vai pedir várias confirmações para que isso aconteça. Então, primeiro, ele fica num lugar reservado. Isso é a primeira coisa importante. Por quê? Isso é algo pessoal. É pessoal. É seu. E a outra coisa importante, para poder falar do tema de reset, entendendo na linguagem de informática, é que nenhum reset parte do nada. Toda restauração, reconfiguração, parte de um princípio. Quando você aperta lá no seu celular, vou usar o smartphone, né? Quase ninguém aqui tem smartphone. Então, quando você vai lá, igual eu fiz esse sábado para domingo, meu celular travando, cheio de negócio, aí eu fui lá, formatação de fábrica, não sei o quê, sem backup para ele poder ir mais rápido, tive que instalar tudo de novo. Quando você faz isso, que você diz reset, ele não vai para o nada. Ele não apaga e some tudo. Ele volta para um ponto de restauração. Ele não volta para o nada. Você não decide para onde ele volta. Ele volta para o ponto original da onde tudo começou. É assim ou não? Volta ao ponto de restauração. Reset precisa que você pesquise minuciosamente aquilo que precisa. É algo pessoal. E a outra coisa que você precisa saber é que tem um ponto de partida. E nenhum reset, nenhum recomeço com o Senhor vai começar se não partir do princípio que é Ele mesmo. Todo recomeço com Deus tem que partir dEle. Vai partir dEle. É voltar ao início. Lembra de onde caiu. Se arrepende e volta às práticas das primeiras obras. É o que diz o texto.
E aí quando a gente olha, né, olhando isso aí na informática, a gente percebe isso facilmente. E o que acontece quando a pessoa não volta a um ponto de restauração, ou seu aparelho tem algum problema e não volta até lá? Ele entra num loop. E você não consegue tirar ele daquilo. Não consegue. Porque ele não sabe aonde recomeçar. Você conhece pessoas assim? Estão ali, ó, andando em círculos, como um programa que não sabe o seu ponto de restauração. Como às vezes no computador que a gente vai fazer uma formatação lá de fábrica e tal, e aí você pode demorar alguns minutos. Daqui a pouco está 2 dias o negócio, não para de rodar. Por quê? Ele perdeu o ponto de restauração. Ele não sabe por onde recomeçar. E porque ele não sabe, seu computador vai ficar lá dizendo que vai demorar alguns minutos, mas já está 2 dias ligado. E ele não, porque ele não tem uma base. A nossa base é o Senhor, o autor e consumador da fé. O lugar de voltar, o lugar de recomeçar é aqui mesmo, é na presença dele. Você veio até aqui, então tem algo para recomeçar, aproveite e entregue tudo nas mãos do Senhor. Apocalipse 2:5, como eu li, ele diz: lembra de onde caiu, é onde eu estou falhando, arrependa-se, deixe as suas falhas, volte à prática das primeiras obras, que é recomeçar. Apocalipse 2:5 nos ajuda como um analista de TI. Qual é o seu projeto? O meu projeto é recomeçar. Então a primeira coisa que você faz é uma análise. A análise está descrita em Apocalipse 2:5. Lembra de onde caiu? Arrependa-te, muda a direção, deixa essas falhas e volta às práticas das primeiras obras. Essa é a análise. A análise já está feita. O Senhor deixou prontinha para nós. Mas pastor, eu já sei o que fazer, porque Apocalipse 2:5 me diz o que eu tenho que fazer. Mas como fazer? Como fazer? Segundo Crônicas 7:14 diz para nós. Apocalipse 2:5 te diz o que tem que fazer. E segundo Crônicas 7:14, como você tem que fazer. E todo o algoritmo, toda a linguagem de programação tem as suas decisões. Quem trabalha com Excel também sabe disso. Você coloca lá, se alguma coisa, faça isso. E se fizer isso, então, faça tal coisa. Se não, faça outra coisa. Tem pelo menos, de muitas, essas 3. Se, então e se não. Você pode repetir? Se. Pronto, você já está formado. Lá no final tem alguém que vai te entregar um diploma de tecnologia. Você já está formado, já pode sair fazendo programação. Se, então e se não. São 3 palavrinhas que você vai encontrar, né, dependendo da linguagem de programação, de diversas formas diferentes, você vai encontrar para que uma regra não falhe, para que uma regra seja objetiva e o resultado que você quer seja exato, para que você não tenha problema. E então é tão maravilhoso isso, que quando eu olhei o tema e bati o olho no texto, eu falei, está lá. Se, então e se não. Está tudo lá no texto. As regras direitinho, para se você seguir, nessa linha, se a tua programação com Deus estiver seguindo isso, é infalível. Não vai ter falha. O seu sistema operacional, o teu corpo vai funcionar perfeito. O antivírus, que é o Espírito Santo, vai trabalhar direitinho e você vai tirando todas as falhas e vai trabalhando perfeitamente. E tudo aquilo que vier para competir, quando passar na regra, vai ser colocado de lado. Por quê? Porque o Senhor deu a fórmula direitinho para nós. Um exemplo. Se eu comprar uma Bíblia nova, algo que eu não gosto muito de fazer, né? Os irmãos que me conhecem. Se eu comprar uma Bíblia nova, então eu vou doar a minha antiga. Se não comprar, vou permanecer com a minha. É uma regra. É uma regra básica. E é essa que a gente vai falar aqui agora. E eu queria que botasse o slide aqui para mim, mas só passa quando eu for falando, tá? E aqui vai estar a linguagem de programação. Passa o primeiro. Isso. Não está dando para ver, né? Tá muito. Pode apagar essa luz aqui do meio, pelo menos? Ou apaga tudo, acende essa aqui, sei lá. Pode apagar aí se quiser, não tem problema. Para mim não tem problema não.
Qual o nome do nosso projeto? Dá para ler daí? Pode falar mais alto? Esse é o nome do projeto. E juntos, aqui agora, nós vamos configurar. Tem alguma coisa que você quer recomeçar na tua vida? Então vamos agora fazer a configuração necessária para que não haja falha nesse projeto e a gente tenha bom êxito em tudo aquilo que a gente quer ser diante do Senhor de novo. Então agora a gente vai entrar numa linguagem de programação estruturada. Vamos colocar os índices de decisão para que a gente chegue no final com o resultado esperado. Você está conseguindo entender ou estou complicando? Está dando para entender aí? Tá bom, está escuro, eu não estou te vendo, então achei que você levantou a mão. Aleluia! Ô Senhor! Vou pregar sempre com a luz apagada. Ô Senhor da glória. Primeira decisão que está no texto. A primeira decisão, ele vai se encontrar com a condição se. E quando a gente lê o texto, ele começa assim: se o meu, é a primeira decisão. Depois do se, ele vai dizer, se o meu povo. Primeira coisa, a primeira regra é povo de Deus? É povo de Deus? Não há como você querer recomeçar com Deus se você não for do povo de Deus. Não faz sentido. Já aborta do início. Na primeira condição, aborta, sai do programa. Fim C, acabou. Agora, eu sou do povo de Deus. Perfeito? Não. Tenho falhas muitas. Por isso eu estou aqui e estou buscando essa linguagem de programação para fazer as verificações principais. Então a primeira verificação que ele está perguntando é: tu quer ser do povo de Deus? Tu quer ser do povo dos crentes? Você quer carregar o Senhor no teu coração? Quer o Espírito Santo como teu conselheiro? Você quer se desviar do mal? Quer que o mundo te reconheça como servo de Deus? A primeira condição é ser do povo de Deus. Porque se não for do povo dele, já pode sair do programa. Já vai direto para o sinão. Já termina. Já pode botar aí a primeira, por favor. Se é do povo de Deus, tem que ter as características do reino de Deus. E a primeira aí, ó. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim, você conhece. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não tem negócio com outro dono, não tem negócio com outro programa. É exclusivo, está patenteado, é estándar, é original. Não tem como, não tem negócio. Primeira condição é essa. Propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos entrando nessa condição. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Começa a programar aí no teu sistema a primeira condição para que, se você quiser viver um reset, quiser viver um recomeço com Deus, a primeira condição é dizer: eu assumo a responsabilidade de ser exclusivamente dele para poder ser reconhecido como povo de Deus. Essa é a primeira. Primeira condição que está aí no texto. Eu acho que eu ia ficar de boné mesmo, né? Que é só assim, eu não sou, né? Vai colando tudo no boné. Está lá já, ó. Primeira ali, a gente já começou a configurar o sistema, ó. Primeira condição, se o meu povo, é o que está escrito ali. Segunda condição, que se chama pelo meu nome. Você pode repetir? Que se chama. A primeira condição, passei. Na minha regra de decisão, eu assumo essa responsabilidade. Então tem outra. E olha que está colocado em cascata. Não há opção de nenhuma das quatro que eu vou dizer não serem atendidas. A primeira é ser povo de Deus. Não há outra opção na programação de Deus, de 2 Crônicas 7,14, não há outra opção. Então se tem uma outra condição para ser satisfeita, para ser atendida. Qual? Que se chama pelo meu nome. Que se chama pelo meu nome é dizer assim, olha, você pode ter certeza que eu faço a vontade de Deus. Aonde eu estiver, as pessoas vão reconhecer. É filho de Deus. Olha aquele ali, ó, faz a vontade de Deus.
Porque não há como negociar a minha vontade com a de Deus. Se eu quero recomeçar, se eu quero viver as coisas de Deus, se eu quero estar de novo de pé na presença de Deus, ou entregar alguma área da minha vida nas mãos do Senhor, para que eu possa viver a plenitude de um vitorioso em Cristo, eu tenho que satisfazer todas as condições dessa programação. E a segunda dela é ser reconhecido como, a primeira, ser reconhecido como povo de Deus, e a segunda, as pessoas chamarem pelo nome de Deus. Se chama pelo meu nome, lá vai o crente. Lá vai o servo de Deus. Aquela irmã está passando por dificuldade, nem sei como ela aguenta, mas é uma serva de Deus. Aquele irmão ali está passando por uns bons bocados, ou aquele irmão ali, caramba, foi ricamente abençoado, mas é um servo de Deus. Por quê? Porque se chama pelo nome do Senhor. A segunda condição, obrigado, se chama pelo nome de Deus. João 15,14, como eu preguei domingo, diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Alguém que está atendendo às condições de um programa, ele não tem a opção de, no meio da programação, decidir uma outra coisa. Não tem. Não tem como. Ou então você saiu, foi para o final, acabou. Porque se eu estou atendendo, eu tenho que ser povo de Deus. E lá fora, as pessoas têm que ver na minha vida que eu cumpro a vontade de Deus. Irmãos, é fácil cumprir a vontade de Deus lá fora? Nem sempre. As pessoas gostam de dizer: não, porque o pecado é muito maravilhoso, o pecado é não sei o quê. O pecado é uma droga. Pode satisfazer a carne, pode cegar os olhos, mas está te conduzindo para um caminho largo. Quer viver as coisas de Deus? Resete hoje. Faça a mudança hoje. Começa a fazer a programação aí dentro do teu coração, para que todas elas sejam atendidas. E eu não tenho dúvida do que Deus vai fazer, porque Deus pega um coração resetado e faz coisas maravilhosas, e a gente nem pode imaginar. Nem pode imaginar. Segunda decisão, que se chama pelo meu nome: faz a vontade do Senhor. Terceira decisão: se humilhar, orar e buscar o Senhor. Está ali já? Isso, obrigado. Se humilhar, orar e buscar. Primeira condição: ser do povo de Deus. Ser do povo de Deus, não somente nominal. Eu tenho Deus no meu coração. Não, para com essa falácia. Eu tenho Deus no meu coração. Nada disso. Tuas atitudes têm que comprovar o que você fala. Antes do seu verbo, é a sua vida que comprova o que você é. Então, eu sou povo de Deus, primeira condição. Segunda, as pessoas sabem que eu sou povo de Deus, se chama pelo meu nome. A outra condição está atendida? Também. E aí, como é que a gente anda diante de Deus? Nariz em pé. Por quê? Porque eu sou filho do rei, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu faço o que eu quiser. Não. A terceira condição, para que, se você quiser ver as coisas resetadas na sua vida, não é fazendo a sua vontade, como eu já falei, mas é se humilhando e se submetendo à vontade daquele que tudo pode. E como é que o crente se humilha? Quem quer viver o renovo de Deus tem que se humilhar. Com o nariz em pé, não vai viver o reset. Pode chorar, se arrepiar e sair daqui alegrinho, mas não vai viver aquilo que Deus quer para a tua vida. Por quê? Porque se você quer viver a plenitude daquilo que Deus quer para você, aquilo que precisa mudar, você tem que se apresentar ao Senhor com submissão. Porque a palavra que mais nos define diante do Senhor é que somos servos. Um servo não faz o que quer. Um servo não vai para onde quer. O servo não ouve o que acha que é gostoso. O servo não passa por aí fazendo o que quer da sua própria vida. Por quê? Porque eu sou servo e eu tenho uma palavra que é a palavra de Deus, que diz para mim o que eu preciso fazer. Ela se cumpre na minha vida. Então a terceira condição: se submeter a Deus. Mateus 23:12 diz assim: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. É a dinâmica do reino. E o mundo vai botando isso ao contrário. As pessoas: não quero esse negócio, não quero ser crente, não quero, não, deixa para amanhã, deixa para outro dia. Blá, blá, blá.
e acha que isso é sinal de humilhação. Não, não é não. Isso é sinal de nariz em pé, de orgulho, porque quem sabe que precisa de Deus, corre para os pés dele, se humilha e diz assim: não sou nada sem ti, preciso de ti, corro para os teus pés, me salva, me cura, me restaura, reinicia a minha vida, porque eu quero morar no céu. A primeira condição para o nosso programa que a gente está fazendo, ela diz que a gente precisa ser reconhecido como povo de Deus. Aonde a gente estiver, é a segunda condição, as pessoas têm que saber que nós cumprimos a vontade de Deus. E diante de Deus e diante dos homens, a terceira condição diz que diante de todas as situações, as pessoas precisam ver em nós, e nós precisamos saber que somos submissos à vontade de Deus. Somos submissos. A gente se humilha, a gente ora e a gente busca o Senhor. Última condição, quarta condição: se converter dos seus maus caminhos. Que aí diz o texto: se o meu povo, primeira, que se chama pelo meu nome, segunda, se humilhar, orar e me buscar, terceira, aí o outro e se converter dos seus maus caminhos. Tem que se converter, já botou ali? Obrigado. Se converter dos seus maus caminhos. O que é converter? Os que são motoristas aí, é fazer uma conversão, é fazer o quê? Fazer um retorno, fazer uma manobra. E geralmente, se a palavra é converter, vai dizer o seguinte: eu tenho que fazer uma manobra de 180 graus. Porque tem gente que diz assim: ai pastor, eu quero fazer uma mudança na minha vida, quero fazer um 360 graus, vai voltar para o mesmo lugar, porque completou a volta. Está em loop. Voltou para o mesmo lugar. Vou dar uma volta, 360. Pronto, continuou do mesmo jeito. Só rodou, ficou tonto, vai piorar mais ainda a situação. Fazer uma conversão se limita a um ângulo de pelo menos 180 graus, porque eu estou indo na direção oposta da onde eu estava. Eu mudei, eu fiz uma conversão. E ele vai usar isso aqui no texto: se converter dos seus maus caminhos. Aquilo que a gente faz, a vida que a gente tem, se estiver longe de Deus, pode parecer perfeita, mas para o Senhor são maus caminhos. Você pode ser uma pessoa honesta, pode não fumar, pode não trair, pode não beber, pode não usar drogas, pode pagar suas contas em dia, pode ajudar as pessoas, pode mandar cesta básica para onde você quiser. Diante do Senhor, se a sua vida não está diante dEle, são maus caminhos. Por quê? Porque esses caminhos levam para a condenação, porque não estão levando para a direção dele. Não são bons caminhos porque eu sou bom. Bom caminho é porque eu estou indo na direção dele. Não importa as minhas atitudes, eu me arrependo, eu me humilho, eu sigo em direção ao Senhor, porque eu sei que eu não tenho esperança fora dele. Não há nenhuma salvação que não seja pelo Senhor. Se converter dos seus maus caminhos é andar em direção a Deus. Filipenses 3, versículo 13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quantas pessoas não conseguem reiniciar, porque não conseguem esquecer ou deixar para trás algumas coisas? Não conseguem. É o acusador na mente, ou é o prazer na carne, mas não consegue deixar, não consegue abandonar, não consegue se converter, não consegue andar em direção a Deus, porque está preso no pecado, está preso no passado, sente a condenação e acha que não vai ter força para seguir. Mas Paulo diz: eu deixo essas coisas para trás e avanço para as que estão adiante de mim. Tu quer viver coisa nova? Vai em direção ao Senhor, continue prosseguindo, porque se você retroceder, você só vai encontrar com as velhas coisas, só vai encontrar com a velha criatura, só vai encontrar com as velhas práticas. Por quê? Eu estou fazendo o mesmo caminho que eu já conheço. Quer viver o novo? Segue adiante de você, você vai ver coisa nova, você vai ver como que Deus age, você vai ver como Deus cuida de você, você vai ver Deus agindo na tua vida como você nunca viu talvez. Por quê? Eu estou querendo ver coisa nova, eu estou querendo andar adiante. As coisas ficam para trás, eu avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus
em Cristo Jesus. Prossigo para onde? Para o alvo. Por quê? É meu ponto de restauração. Se eu não estiver nele, eu não sei por onde começar. Se eu não for para ele, eu não sei para onde ir. Se eu não for para ele, eu tenho direções diversas e todas elas vão me levar para longe dele. Mas se eu sei que o meu ponto de restauração é o Senhor, eu começo a ir na direção dele. Deixo as coisas que precisam, converto-me da direção que eu ia e sigo em direção a Deus. Na nossa linguagem de programação, chego a ouvir os teclados aí nas mãos de vocês assim. Nome do projeto. Projeto. Você que consegue ler ali, vamos ler. A primeira decisão. Se. É a primeira. Você é povo de Deus? É sim. Se. A segunda. Chama. As pessoas veem a vontade de Deus cumprida em você. Terceira. Se humilhar. Submissão à vontade do Senhor. E a quarta condição. Se. Não há nenhuma outra opção debaixo dessas 4 condições. Está lá no texto. Não há uma outra opção. Você precisa viver cada uma dessas condições. Ah, pastor, eu chego ali, o meu povo, eu faço a vontade de Deus, mas não consigo me converter. Você vai abortar o programa. Por quê? Eu tenho que ser impecável? Não, não é isso. Não é. Tem que se manter dentro daquelas condições. Falhar, a gente falha. A gente pode falhar, mas a gente faz o quê? Reinicia lá o programa. Vamos lá de novo. Porque eu sei que é disso que eu preciso. E dali eu não posso sair. Desistir? Não posso. Jamais eu vou desistir. Porque quando eu quero resetar, quando eu quero recomeçar, 2 palavras a gente não pode deixar. Eu tenho que ter decisão. Eu sei o que eu quero. Determinação. Não vou desistir. Se eu tenho isso, vamos começar de novo, mas nunca saia daqui. E quando essas condições são atendidas, o programa do Senhor vai dizer o que acontece. Quando a gente continua lendo o texto, ele vai dizer, então, por quê? Porque as 4 condições iniciais foram atendidas. Pode colocar aí para mim. Então, quando eu atendo as 4 condições, obrigado. Então, o texto diz, o Senhor dizendo, eu ouvirei a sua oração, eu vou ouvir vocês. Eu vou ouvir vocês, porque eu sei que vocês estão vindo na minha direção, não importa a distância, eu já ouço vocês. Por quê? Porque já nasceu um desejo aqui, eu ouço vocês. A palavra do Senhor vai dizer que dos altos céus, em alguns momentos ele se levanta do trono, se inclina para ouvir o quê? A oração de um servo dele, irmão. Meu Deus. Então eu ouvirei. E vai fazer o quê? Aquilo que só ele pode fazer. O que é? Perdoar pecado. É só ele. Não é a sua boa ação. Não é. Se você acha que é, você está com 2 pecados. Era 1, agora são 2. Porque você está achando que é por causa das suas boas ações. Piorou. Mais ainda. Não são. Só um perdoa pecado. Só um tira o pecado. Só um pega o pecado e lança no mar. Só o Senhor que faz isso. E ele faz aquilo que só ele pode fazer. Ele recebe a gente, ele ouve, ele perdoa. Por quê? Ele está cuidando daqui de dentro. Perdão do pecado é algo interno. Sarar a terra é aquilo que é externo. Talvez você esteja querendo viver coisas na sua vida, querendo viver coisas no seu trabalho, na sua vida sentimental, está querendo viver coisas na sua casa, naquilo que está por fora, mas talvez não esteja conseguindo viver. Passa esse programa lá para ver se está batendo. Porque se bater pode aguardar. Porque ele sara a terra. É promessa dele. Vai começar a colocar tudo no lugar. É instantâneo, sim ou não? Não. Vou responder logo porque tem sempre alguém que diz sim. Não. Vou responder bem alto para não sair na gravação. Não tem. Por quê? Sarar a terra fala de plantio. Planta o caroço de uma manga amanhã e vai colher no domingo? Não, mas vai regando, vai cuidando, vai nascer, vai brotar, você vai começar a ver as coisas acontecendo. E ele sara, você começa a perceber as coisas. Ah, pastor, não estou vendo nada, vou desistir. Não faça isso. Tome uma decisão, seja determinado na sua decisão. Se mantenha, porque o Senhor ouve,
o Senhor perdoa e o Senhor sara. Quando você atende às 4 condições descritas por Deus, no versículo de 2 Crônicas 7,14, o projeto Reset é iniciado. Foi dado início ao projeto. Pode começar agora. Está rodando o programa, está tudo funcionando, está tudo indo direitinho. Vamos lá, meu filho, é isso aí mesmo. Eu sei que você não é perfeito, mas eu te amo. Morri na cruz do Calvário por você. Vamos lá, vamos comigo. Eu te ajudo. Caiu, eu te levanto. Eu sou contigo. Não te abandono. Não desista. Seja determinado. Vamos lá. Porque começou um projeto. Olha, o projeto foi iniciado. Não acabou. Quando é que acaba esse projeto, pastor? Acaba quando o Senhor Jesus voltar. Porque até lá, Ele vai cumprindo a boa obra dEle em nós, porque Ele é fiel. E a gente está indo na direção dEle, Ele cuida da gente, Ele perdoa o nosso pecado, Ele ouve a nossa oração, Ele sara a nossa terra. E a gente continua ali. E a gente pergunta de novo e vê se a gente está atendendo. E se em alguma coisa eu não estou atendendo, Senhor, eu quero, me ajuda. Está apegado nele. Agora, se uma dessas 4 condições não forem satisfeitas, se em algum momento dali eu resolver deixar, então, pode passar, por favor, vai direto para o final do programa. Se você fizer aquelas coisas, então você vai viver aquelas. Mas se não fizer aquelas coisas, projeto Reset, abortado, fim do programa. Acabou. Não há mais porquê. Não há mais necessidade de ficar. Por quê? Porque a pessoa não quer. Não quer. Mas esse projeto Reset, esse congresso, tem por princípio ajudar você a fazer com que esse projeto seja iniciado hoje. Quem sabe, às vezes é uma coisa simples. Uma área pequena que você tem que ajustar e você hoje vai tomar a decisão, vai ser determinado e vai dizer assim, ó, isso daqui, a partir de hoje, muda. E eu vou atender aquelas condições. Se por um acaso não está funcionando, vai começar a funcionar. E eu vou ver essas coisas acontecendo em mim e em volta de mim. Porque eu vou tomar essa decisão. E o projeto é esse. Mas para terminar, todo projeto, inclusive de informática, tem que ter uma figura que não é o analista. O analista somos nós. Nós é que temos que programar isso. Nós é que temos que fazer com que isso aconteça, os códigos estejam direitinho. Mas todo projeto, além do analista que está sofrendo ou fazendo com que as coisas sejam executadas, tem que ter o gerente do projeto. Você quer que o projeto tenha bom êxito? Tem que ter um responsável pelo projeto. E o responsável para fazer as coisas acontecerem não pode sermos nós. Por quê? O programa está rodando na gente. A gente está cuidando para que os códigos do programa estejam funcionando. Todos os SIs, os 4, sejam atendidos para a gente poder viver o então. Porque o senão é catastrófico. Senão é perdição. Senão é longe de Deus, é distanciamento de Deus. E não é isso que a gente quer. Mas então, o que a gente precisa? Precisa chamar um bom gerente de projeto. E um bom gerente de projeto está descrito em Salmo 139. Verso de 1 a 3, e ele vai estar de olho no teu projeto 24 horas por dia. Seu nome, Espírito Santo. Você pode repetir? Espírito Santo. Quem é o gerente do projeto? Espírito Santo. É ele que vai controlar. Você só tem que fazer com que as coisas aconteçam. Eu quero isso, eu quero ser isso. Caramba, errei aqui de novo, mas eu quero fazer. Eu falhei aqui, mas eu quero viver isso de novo. Estou ali. E quem está gerenciando, ajudando para que tudo isso aconteça? O Espírito Santo de Deus, que diz assim no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele está vendo além daquilo que os olhos comuns podem ver. Ele está rodando aqui dentro. Está vendo os códigos, como Matrix, né? Vendo lá, tudo lá dentro, direitinho funcionando. É Ele. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas, examina o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Todos os caminhos Ele conhece. Antes de você levantar, Ele já sabe, Ele já está lá.
24 horas por dia, ele vai estar gerenciando o seu projeto. E hoje, meu papel aqui para o que Deus me chamou hoje para fazer, é fazer que se você tem um projeto, se você quer resetar alguma coisa na sua vida, hoje, faça um contrato com o gerente de projetos, Espírito Santo de Deus. De repente você tem vindo na força do seu próprio braço. De repente você tem vindo, como você está tentando, está fazendo, mas você está fazendo na força do teu braço. Não é desse jeito que você vai conseguir. Hoje, deixa o teu projeto na mão de uma pessoa que é muito mais responsável que você, que é o Espírito Santo de Deus. Então eu quero pedir que você fique de pé aí, em nome de Jesus. Tirou. 4 condições. Procure saber se elas estão sendo executadas perfeitamente. Mas se não tiver, começa a executá-las. Pastor, mas eu não lembro direito. Não tem o slide. Está ali, ó. 2 Crônicas 7,14. Cumpra as coisas que Deus vai te pedir. Você vai viver coisas extraordinárias na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Mas precisa ter um gerente para controlar. E hoje, o meu papel é pedir para que você assine um contrato aí no teu coração com o Espírito Santo de Deus. Faça com que o Espírito Santo de Deus passe a gerenciar. Se submeta à vontade do Espírito Santo de Deus.